Abrindo a sessão, passa o julgamento do 12 da pauta, Ana Julieta Pouso Miranda e Banco do Brasil. É um agravo do instrumento. Ué, já jogou tudo, 10, tudinho, Valdemar, Valmor, Bressan, tudo isso você já jogou? Foi adiado. Foi adiado. Aqui também foi, de Banco Mercantil também foi adiado. 12 da pauta. Agravo do instrumento, agravante Banco do Brasil, Ana Julieta e agravado Banco do Brasil. Essa aqui é uma matéria que... A senhora recebeu cópia do meu voto? A senhora recebeu, doutora? É que o juiz de piso suspendeu a execução daqueles expurgos do processo. Mas, segundo o meu entendimento, segundo o Luiz Felipe Salomão, fala: para fins do artigo 543 do Código de Processo Civil, a sentença proferida pela 12ª Vara Civil de Discussão de Brasília, ação civil coletiva X, que condenou o Banco do Brasil... Não estou suspendendo. Você está negando para manter suspensão. Não estou negando suspendimento para mandar para executar. Por que fala o ministro? Pelo menos você não mudou o voto? Mudei. Esse aqui eu mudei, porque eu tenho 2 desse caso, eu mudei meu entendimento, porque não é caso de suspensão. Olha o que fala o ministro. Ação civil pública, recurso especial representativo, controverso, artigo 543C do CPC, sentença proferida pelo juiz de Brasília, etc. Primeiro, para fim do artigo 543C do Código de Processo Civil, a sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara Civil de Brasília condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferença decorrente dos expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança ocorrida em 1909, plano verão. É aplicável por força da coisa julgada a todos os detentores de caderneta de poupança do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio federal, reconhecendo o direito de ajuizar o cumprimento da sentença no juízo do seu domicílio. E ele fala também, do Tribunal de Justiça fala também, que não se pode mais suspender em força do Instituto da Coisa Julgada. Olha o que diz o ministro Marco Aurélio na reclamação 12.681. Fala o seguinte: a errônea na observância de pronunciamento do Supremo formalizado sob o ângulo da repressão geral em recursionado e acesso ao Tribunal dominante da reclamação. No que se ressalvado a liminar implementar a suspensão do processo, a existência de título judicial transitado julgado tem alcançado situação jurídica reveladora da fase de discussão, muito embora se mostre necessário que venha a ser apurado em processo de liquidação o valor devido. Então eu estou conhecendo e provendo o recurso para determinar a liquidação da sentença. São 2 que eu tenho nesse sentido. Não, esse aí eu mudei, esse aí não foi esse. Não, mas mandei outro, vou mandar outro. Mandei outro que está justamente em consonância com outro voto meu aqui. Eu só recebi o relatório. Não, mas... Pelo print. Deixa eu ver aqui. Que eu tenho 2 processos nesse sentido que eu estou julgando hoje. De julho de 2016, Magatão. Exatamente, julho, exatamente. É o 67.986. Essa daí é que eu não, essa aí que eu mudei o voto, que eu entendia de uma forma e hoje, em face desse pronunciamento do Banco do Brasil, do STF a respeito, que eu estou mudando o meu voto. E na próxima sessão tem outra igualzinha, não está nessa. Deixa eu ler o voto, desembargador. Não. Tem como mandar para nós? Tem. Que lá o ministro fala o seguinte, ó. Verificando o ordinário trata da execução de sentença individual com base em sentença para filiação civil pública,
de abrangência nacional e já se formou coisa julgada, descabe a suspensão, razão pela qual os deverão retornar ao trâmite em primeira instância. Considerando que a sentença exequente já tentou julgada e que as decisões de sobrestamento não alcançam as ações que se encontram em fase executiva, deve-se cassar a ação primária, prosseguindo a liquidação da sentença nos termos da legislação processual vigente. Esse aqui é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem mais outro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E tanto o ministro Dias Toffoli e a Rosa Weber, em duas reclamações, em dois recursos extraordinários, que eu cito aqui, já menciona, e em duas reclamações do Marco Aurélio também já diz que, em respeito à coisa julgada, não há como suspender essas ações. É que a vice-presidente enviou ofício a todos os gabinetes. Mas está errado. Quando? Se encaminhou, está errado. Encaminhou para suspender as ações, mas não as execuções. Não tem sentença. Aqui tem sentença transitada em julgado, só rescisória para suspender. E não tem rescisória, essa aqui é a decisão. Dá uma olhadinha aqui. Não temos como suspender. Eu também entendia dessa forma. Essa remessa da vice-presidência é da Clarice, da Clarice? Ela que é a data que veio. Ela recebe do STJ e repassa para os gabinetes. Suspensão, mas não em relação aos que já está, o processo já transitou em julgado. Suspende um pouquinho, sem isso, que eu vou... Tá, meu voto tá aí. Eu vou pedir no gabinete. Então vamos suspender o julgamento dessa aí. Ou você quer adiar para a próxima sessão? Não, quero só suspender. Tá. Então vamos para o 13 da pauta, 14 da pauta, Banco Santander e Ímpar Engenharia. Este aqui se trata daquela extinção sem julgamento do mérito. Eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso porque foram cumpridas aquelas duas exigências, tanto da intimação pessoal como da intimação do advogado como a pessoal. Estou conhecendo e desprovendo. Doutora Flávia. Acompanho. Desembargadora Marilce. Desembargadora Marilce. Tá na mesa da senhora, né? Como é bom a internet hoje, né? Abandono da causa, né? Eu acompanho. Não, mas ela está julgando a outra. Tem duas reclamações também aí citadas aí, né? Até porque seria violar a coisa julgada aí, né? 14. Tô no 14. Está suspenso. 14 eu estou extinguindo porque estou mantendo a sentença porque foram cumpridos dois requisitos do intimação do advogado e pessoal da parte para dar andamento no impulso. 14. Desembargadora. Abandono por 30 dias. Décimo. Não tem a súmula 240, não, né? Não tem. Foi citado? Não. 17 da pauta. Rejane e Unimed. Recurso provido, materiais cirúrgicos, hérnia de disco foraminal, urgência e gravidade, demonstração, isso é agravo. Tá provendo, né?
Eu estou de pleno acordo, desembargador. Eu doutora não dei a liminar. O juiz indeferiu. Eu não dei a liminar. E agora Está provendo. estou provendo. Eu estou de acordo, a doutora cirurgia. Flávia. Acompanho. Conhecido e provido. Desembargadora Marilson, BV Financeira e Thelma Marília Matoso Evangelista. Tutela antecipada, determinando exclusão negativa, ação de cadastro. Qual é esse? No prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Eu estou dizendo aqui que cabe a medida. 48 horas é um prazo razoável. Redução do quanto? Um desacolhimento. Está mantendo, né? R$500. Parcialmente provido apenas para limitar a incidência. Tá, a senhora já limita em dias. Eu também já faço isso, evita a discussão mais tarde. Igual sobre esse aquela voto, que né? nós tivemos aí, né? De 700 mil reais. Doutora Flávia, Acompanho. conhecida e Parcial. provida parcialmente. Desembargadora Marilce, Nilda Marque Rocha, não é a senhora não, né? E Porto Seguro Gerais. Esse é DPVAT. DPVAT, está aplicando a tabelinha? Em deferimento de aplicação do 475J, ela quer o 475J, a multa de 10%. Eu digo que ela não se inicia de forma automática. Esse tem que ser intimação. Precedentes, eu estou desprovendo. Eu também. Desembargadora Flávia, Acompanho. conhecida e desprovida. Desembargadora Marilce, 20 da pauta. Administração de Partição de Imóvel Locatelli e Transportadora David Limitada, microempresa. Recurso de agravo de instrumento, cumprimento de sentença, ação de reparação por danos em acidente, desconsideração da personalidade jurídica da empresa que incorporou o patrimônio da executada, preliminar de nulidade da intimação do acordo exequendo, questão não apreciada, rejeição, determinação de inclusão da empresa incorporadora no polo passivo sem o devido cadastro da parte do seu advogado para receber intimações, ausência de oportunidade para manifestar sob pedido de desconsideração, prejuízo ao contraditório e ampla defesa, nulidade dos atos posteriores à inclusão da empresa incorporadora, recurso provido. Estou de acordo, doutora Flávia, Acompanho. conhecida e provida. Eu não estou aqui questionando a desconsideração, mas apenas dizendo que ficou faltando a intimação Da parte. do advogado. Perfeito. 21 da Paz, embargador Luz Carlos Wagner, Eunice Rosa dos Santos e outros. Agravo do instrumento Primavera do Leste. Número? Agravo dos instrumentos 21 da Pava. O estilo já não foi julgado? 21 não. Não? Não. O 22 que foi. Preliminar de coisa julgada, inocorrência, possibilidade de penhora das verbas remuneratórias no período de 30% já foi julgado. O 21? Luiz Carlos Wagner e Eunice Rosa. É aquela que fez sustentação oral, ia fazer a sustentação, que pode haver penhora em salário. Perfeito. Foi. Eu não tenho registro aqui. Que 30% pode haver penhora em salário. Pois é, mas aqui eu não tenho 2001, tá? Não, foi julgado de manhã. Não foi, esse aqui não foi não. Foi, a advogada ia subir na tribuna, nós falamos que não precisava, aí ela pediu litigância de má-fé, eu falei que não cabia. Não, aquele é de alimentos, né? Não, mas é alimentos, Ah, então foi julgado, vamos ver. É alimento decorrente de ação, é ação A ação acidentária, né? acidental. Já foi julgado. Está até anotado aqui. Eu não tenho registro aqui. Esse aqui é uma ação julgada causada em acidente de trânsito, que foi... Amanhã não foi julgado. Foi, a advogada subiu aqui. Acho que foi o 28. que ela Não julgou. é, não é, ela A senhora pediu. falou da Eunice, até achei que a senhora estava referindo a advogada, a juíza. Mas ela julgou esse 28. É o quinto julgamento. Foi o 28 que julgou. Sustentação pela pelada. Nomear e representar sua mãe. É, isso mesmo. Ela pediu litigância por ele reiteradas vezes. Este 21 é deixar acidente de de trânsito. O que foi julgado como sustentação? Investigação de paternidade com alimentos. Exatamente, o 28. Vixe, Maria, então será que eu joguei um pensando que era o outro? Eu acompanho isso, te juro. Não,
Não, nós colocamos o seguinte, essa aqui, que a criança tem direito, a infância prevalece, 30% de desconto é suficiente. Não é haver tanto prejuízo para o pai. Isso que eu me lembro. Nildan, tem certeza que não foi esse? Eu acho. Eu não Absoluto. anotei. Você deu por julgado o 22? O 28? O 22 e 28. Deixa eu pegar Os a dois papel. teve sustentação. O 22 é manutenção de posse, 40 hectares. Aquele que a advogada subiu na tribuna foi pelo 28? 28, que era alimento de filha para pai, investigação de paternidade. Cadê o papelzinho dele? 21 está sem anotação. Luiz Carlos Wagner. Eunice Houve um Costa. equívoco na anotação dos meus números aqui. Deve até aparecer. Isso mesmo. Exatamente. Eu vi aqui um erro de numeração Aqui, né? do Na pauta. Então agora é o 21, tá certo. Agravo de instrumento, incumprimento de sentença, preliminar de coisa julgada, rejeição, violação ao artigo 649-4 do CPC, inocorrência, possibilidade de penhora das verbas remuneratórias salariais no limite de 30%. Esse aqui que é oriundo de ação de reparação por acidente de trânsito, que também significa crédito de natureza alimentar, porque é pensão. Então, eu estou admitindo no limite de 30%. Perfeito. Eu estou de pleno acordo. Recurso desprovido. Doutora Flávia, Acompanho. conhecido desprovido. Passo a julgar o 23, agravo Maçom Helenice Badoto de Oliveira. Eu não estou conhecendo esse recurso. E É o 23? é o 23. Não foi julgado esse tema 56? O que é esse aqui, ó? Procura lá esse aqui, ó. Esse número aqui, ó. Qual que é esse? 1398, 198, Rio Grande do Sul. E o outro de São Paulo e São Paulo. 1361, 799, São Paulo. Eu acho que não é esse tema. Esse é Rio Grande do Sul. O que ele menciona é São Paulo, né? Foi determinada suspensão? É o RSP de São Paulo. Ah, eu tenho tá no meu voto, ele está com a senhora aí. Tem jurisprudência de Minas e de Brasília também. Mas eles estão falando aqui. Que ela fala assim, ó, tema: possibilidade de conversão de ação individual de cobrança de expurgos inflacionários sobre saldo de caderneta de poupança em liquidação, execução de sentença proferida em ação civil pública movida com a mesma Coletivo. finalidade. Informamos a suspensão do processamento de todos os processos pendentes. Mas não na execução. Essa informação aí não. O corpo do. Essa informação Dá não uma checada procede. esses dois aqui também, ó. Pede vista disso aí, desembargador. Não, até o final do coisa Tá, ele tá bom. consegue ver pra mim. Por que não? Então eu estou jogando o 23, desembargador. Ainda não estou conhecendo, doutora, pelo seguinte motivo. Intimado devedor para encabeça penhora sob multa de 20%, não decorrer correndo da decisão, preclude estar o direito do devedor em relação a ela e respectivo valor. Artigo 507 do atual Código, preclusão. Se mais tarde o magistrado, por equívoco, decota a multa para tão somente 10%, tal decisão veio seu benefício e, portanto, falta-se-lhe interesse recursal. Se houve... Essa é a decisão. Primeiro, o juiz deu 20% de multa de litigância de má-fé. Ele não recorreu. E agora, o juiz reduziu para 10. Aí ele recorre dos 10. Só que, se recorrer, se nós demos...
prosseguimento no feito do 10º que repristinar o de 20. Então aqui haveria reformado em péjo. Então não tem interesse recursal nessa, segundo o meu entendimento. Quer que eu leia o voto, desembargador? Não, senhor, estou de acordo. Doutora Flávia? Acompanha. As 30 por 10%. Sérgio Rodrigues Santos e Ari Novak e outra. Vossa Excelência, relator, desembargadora Maria. Qual que é da pauta? 25. Impugnação ao valor da causa, procedência, preliminar de inadmissibilidade, rejeição. Ação principal que visa a adjudicação de área inferior ao objeto do contrato de compra e venda, correspondência do valor da causa com proveito econômico pretendido, recurso provido. É o 25, estou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia? Acompanha. Tem preliminar rejeitado. Tá. Passamos ao 26, Alphaville, Jean Michel e Alphaville. Indenização, cobrança e dano moral. Parcial procedência. Preliminar de não conhecimento do recurso. Rejeição. Preliminar de legitimidade passiva da Alphaville. Análise com mérito. Execução de obra de recuperação ambiental. Contratação verbal. Demonstração. Existência de anotação de responsabilidade técnica no CREA. Alegação de ausência de pagamento total. Comprovação. Aplicação do artigo 333.1 do CPC. Danos morais, descabimento. Parte requerida vencida em seus pedidos. Aplicação do parágrafo único do 21. Recurso do requerente parcialmente provido. A parte requerida desprovido. Esse aqui, o recurso é de Alphaville Empreendimentos e Alphaville Urbanismo. O Jean entrou com ação de cobrança e dano moral contra Alphaville Cuiabá Empreendimentos e Alphaville Urbanismo. E o juiz condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 9.930. De danos materiais. De danos materiais. Ele recorre, ele pede totalmente procedente, porque ele fala que o débito é de 36. 36.974. A anotação de responsabilidade técnica é bem clara. Ela tem dois valores. Esses valores, um é da mão de obra do serviço da obra em si. E o outro é dos honorários dele. Está bem separadinho, o juiz só deu uma verba. Então, eu estou dando provimento parcial para dar os 36. A verba integral. Estou de acordo com você. Só que o dano moral, aí como é um descumprimento e tal... Em contrato, não estou dando. E o Alphaville, ele quer... Nem sei o que o Alphaville quer, deixa eu ver. Ficou prejudicado. Nego o provimento ao recurso da parte requerida. Ela queria a reforma da sentença. E dou provimento para reconhecer como devido o valor total contratado. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. É parcial. Tá. Então é recurso do Jean conhecido e provido parcialmente, das Alphavilles conhecidos e desprovidos. E preliminar rejeitado. E preliminar rejeitada. Nilton Londeiro e Luciano Concato. 27 da pauta, relatoria de Vossa Excelência, desembargador. Ação monitória, embargos monitórios improcedentes, instrumento particular de transferência de confissão de dívida, preliminar, cesseamento de defesa, confusão com mérito, pagamento da dívida no contrato originário, contrato de confissão de dívida, comprovação, ausência de prova do autor cessionário para desconstituir o aludido adimplemento contratual, negócios jurídicos duvidosos, assinatura divergentes e sem reconhecimento de firma. Sentença reformada. Eu também entendi que pela leitura do voto, acho que não. Estou julgando improcedente a monitoring. E eu estou de pleno acordo com a senhora. Só tem um recibo, né? Sem autenticação, assinatura duvidosa. Tem assinatura divergente, duvidosa, não está com firma reconhecida, uma delas está, outra não. Na realidade aqui, se nós fôssemos levar, nós devíamos anular isso aí, mandar instruir, você não acha? Ainda, desembargador? Não seria o caso. A senhora
Jogou. Julgou improcedente? É que o juiz jogou antecipadamente ali, né? Jogou antecipadamente a monitória. Aqui que eu tô Mas- na emenda aqui, a pauta, Não poderia, a sentença foi reformada. não poderia complementar com prova oral, né, Magalhães? Não tem como. Não tem como. Estou de acordo com Vossa Excelência. Mas eu não estou entendendo. Se a pauta aqui está dizendo que é decisão improcedente e a sentença foi reformada para julgar monitório também. Não. Jogou improcedente os embargos a Embargos monitória. monitórios. E agora jogou procedente os embargos monitórios. E improcedente a ação Improcedente monitória. a monitória. Essa é a questão. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia, conhecido e provido. Banco do Brasil e Maria de Lourdes de Matos. Qual que é esse? É o número 29 da pauta. Esse aqui também estou de acordo com Vossa Excelência, que mandou anular a decisão e mandou baixar o processo. É a súmula 240 que eu falei para o Súmula senhor, 240, né? Tem que ter exatamente. requerimento expresso do réu. Exatamente. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia? Acompanha. Recurso provido. Célia Regina dos Santos Silva, Banco Bradesco. Embargos à execução, fundado em contrato de financiamento, capital de giro, improcedência. Oposição por avalista, alegação de nulidade pela ausência de outorga uxória, descabimento. Eu também estou de acordo Inviabilidade com de você. discussão da causa debênture pelo analista, pelo Perfeito, avalista. Perfeito. Eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia? Embargos rejeitados. É, conhecido e desprovido, então. Acompanha. Vossa Excelência julgou o 31 da pauta, Bradesco e Maurílio Justino da Silva. Estou provendo para anular a sentença. Não ocorreu desídia do autor. Estou justificando pela súmula 106. Perfeitamente, estou de acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia? Acompanha. Conhecido e provido. O 32 é Trin- igual. 32 é igual também, de pleno acordo. 32, conhecido e provido. Passamos agora ao 33, Supermercado Expresso e Banco do Brasil. Indeferimento de petição inicial. Razões recursais que não guardam relação com a sentença. Ausência de impugnação específica. Recurso não conhecido. Ausência da dialeticidade, né? Eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência, doutora Flávia. Acompanha. Recurso não conhecido no sistema do voto da eminente relatora. Passo agora a questão, ao 33, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios não padronizados de Leandro Vieira Garcia. Peraí, que número, senhor presidente? 34 da pauta. 34 é extinção também. Também a mesma situação, né? Recurso provido. É a súmula 240 também, né? Súmula 106. 106, O juiz perfeito. reconheceu a prescrição, mas não cabe. Perfeito. Então, eu estou de pleno acordo, doutora Flávia. Acompanha. Agora nós passamos a 35, doutora desembargadora BV Financeira. Não foi intimado o advogado. Aí dá provimento também. Provimento. De pleno acordo também. 36 é igual prescrição. Súmula 106, não ocorrência. Não ocorrência também. Estou de pleno acordo, doutora Flávia. Acompanha. É provido, né? Provido. Perfeito. Passamos agora ao 38, Bradesco e Decorlar. Prescrição reconhecida. Aqui eu estou desprovendo recurso. Esse não tem. Ele descumpriu o requisito do artigo 223, inciso 3º, nulidade da citação reconhecida, prescrição, ocorrência. Não tem como. Eu estou de acordo com o Vossa Excelência. Inclusive, esse aqui eu li 2 vezes esse voto aí. Estou de pleno acordo com você, doutora desembargadora Flávia. Acompanha. Conhecida e desprovida, temos do voto da eminente relatora. Passamos agora ao 39, TGB e JGB. Ação de alimentos. Estou anulando a sentença. Aqui tem parecer. Ausência de interesse. Está anulando a sentença para a Ele instrução. homologou e extinguiu, mas não cabe antes do pagamento total do débito, né? Exatamente, estou de pleno acordo Só com Vossa gosta de Excelência. computar extinção Eu tô para de pleno falar acordo que com Vossa é Excelência. Doutora Flávia, sentença meritória, mas não é porque ele só tem que aguardar o cumprimento. Ok. de pleno Acompanho. acordo.
Desembargador, agora Vossa Excelência vota 40. O Wilson Bom 40 Despacho é e Porto DPVAT. Seguro. Tá mantendo? Estou dando parcial provimento. Para adequar na tabelinha, né? Proporcional. Estou de acordo, doutora Flávia. Acompanho. Conhecido e provido parcialmente. Passamos agora a Maria Cleonice da Silva, editora Globo, danos morais. Rescisão contratual, pedido de restituição de valor pago com dano moral, procedência, contrato de assinatura de revista, pagamento com cartão de crédito, não entrega das revistas, matéria em controvérsia, restituição do débito em dobro, possibilidade, dano moral configurado, quanto indenizatório mantido, Quanto é o quanto, Isma? princípio da razoabilidade, recurso parcialmente provido. Reduziu? Não. Parcialmente Foi provido. R$3.000 dano moral. 3, né? 3. Tá bom demais. Eu tô dando que repetição em parcial? dobro para ela. Repetição em dobro. É que o valor é CDC, pequeno. o CDC deixa claro que é em dobro, né, Isma? Deixa eu ver quanto foi. O valor é pequeno. Nas relações. Deve ser assinatura, não deve ser nem R$1.000, né? Deixa eu ver quanto que é o valor dela. Eu vou bater esses danos morais, mas só que mais. Que número que é esse que nós estamos jogando? 40? Não tem. Não tô achando aqui quanto que é o valor do... R$418 Vezes 2. a ser pago em 12 parcelas mensais do cartão. Só que as revistas não foram entregues. Pois é, mas esse dá dano moral, isso aí não é. É só ela que recorre, né, desembargador? Tem razão. A Globo não recorreu. Tem razão. Perfeito, estou de pleno acordo. Desembargadora doutora Flávia, Acompanho. conhecida e desprovida, tema do voto da relatora. Desprovido? Parcial? Não, ela parcial só provido. requereu, deixa eu ver o que ela requereu aqui. Repetição de indébito em dobro. Majoração. A senhora não deu, né? Eu não dei a majoração, mas dei o débito em dobro. Em dobro. Então é pouquinha conhecido e coisa. provido parcialmente, por unanimidade, tema do voto da relatora. Passamos ao 42, Gonçalo da Silva e José de Souza Brandão. Embargo de terceiro. Extinção sem resolução do mérito. Transcurso de mais de 26 anos, desde a expedição da carta de adjudicação até a oposição de embargos. O juiz entendeu que, depois desse transcurso, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial por intempestividade. Quer pedir vistas, desembargador? 26 anos depois? Não, eu estou de acordo, eu vi o voto de Vossa Excelência aqui. 8.000 cruzados. Eu tenho o voto Tem, de ó. Vossa Ele Excelência comprou aqui. e não registrou. Aí agora, 26 anos depois, ele viu que Não tem, acho que não há como dar. é objeto de execução esse imóvel. O juiz entendeu que faz 26 anos. Homônimo, nome Desde a expedição da carta de adjudicação. Mas, Embargo de terceiro não pode. bagulho de terceiro não. Ele reconheceu intempestividade, que é até um ano após. Exatamente, 26 anos depois. Ele pode entrar, mas esse não impede dele entrar com o uso capião agora. Ele Agora, fundamentou o seguinte, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo, e no processo, enquanto não tratado julgado de sentença, e no processo de execução até 5 dias depois da arrematação. depois da arrematação, adjudicação e remissão. Mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Já tá tudo consolidado. Eu tô Foi de... penhora judicial em 87. Ele está alegando que o nome dele é homônimo. A questão, eu vi que pode ter havido um erro mesmo pela divergência de nome. Quer dizer, o nome é igual, mas Olha o ele nome. não é o devedor. Gonçalo José da Silva. Ainda mais aqui. Canto de Gonçalo, que tem perto. Parece, eu tentei ver até na escritura, na matrícula, nos documentos que ele apresentou e no documento da execução. Não tem Vínculo nenhum. Não tem o qualificação de pai, de mãe, de nada. CPF, não tem nada. Nada, para dizer que é outra
Aqui, como é que 26 anos atrás, foi feita essa arrematação sem dados. Sem dados do devedor. Que fragilidade. Eu acho que para ele, eu até vou colocar uma sugestão, caberia um campeão, Uma indenização tela contra o de judiciário. evidência, alguém dela de urgência, alguma coisa assim. É, o mas pessoal que comprou o lote, arrematou o lote. Terceiro boa festa? não, é que ele não demonstrou ser terceiro, né? Não é verdade? Ele era o dono do imóvel. Não, aqui é embargo de terceiro. Doutor, não vai. Não tem mais nada. Aqui está com a. Além da carta ter sido feita há 26 anos, antes da posição do presidente de embargo terceiro, o próprio Bargata afirma que alienou o imóvel dali há 5 anos de conveniência financeira, pois chegou até a referência de junto do cartório. Ou seja, não bastasse deixar de cumprir com o dever legado fiscal registro da venda, o cartório sequer deveria verificar a situação do bem antes de poder ser a transação. A questão dele é o seguinte: o credor da execução, ele põe o nome aqui, ó, José de Souza Brandão. Pois é. O devedor da execução é o nome dele. Pois é. E ele disse. Ele fala que não é ele, é um homônimo. E o que o O cidadão imóvel cobra? está Uma registrado em promissória? nome dele. A execução é um título extrajudicial, uma promissória, alguma coisa, um cheque. Vai arrematado. Pois é, mas a gente foi atrás dessa execução. Por isso que não pode destruir algo. O que tem é só a matrícula do imóvel onde consta a carta de arrematação. Quem Só faz isso. isso? Consta a carta de arrematação. É contra o Estado que tem. Se nós- Ele fala que ele não é um executado. O nome é igual, mas ele fala que é homônimo. Só que a carta de arrematação que consta da matrícula não tem dados para saber se Nome de pai, mãe. devedor, nome de pai, nome de mãe. Desembargador, você não quer converter esse julgamento de diligência para requisitar o processo Os principal? órgãos da execução. O processo de execução? É desembargador, nós estamos falando de embarque de terceiro. Pois é, mas embargo de terceiro que vai em apenso ao processo de execução, né? Então, embargo de terceiro não tem, cadê ele nesse processo? Não tem. Ele está fazendo embargos da arrematação. Porque se for converter, a questão nem é essa, nós não estamos dando mérito. O juiz falou que ainda investiga o embargo. Ah, bom, então eu estou de acordo com você, né? Doutora Ele Flávia. rejeitou Não. limitadamente o embargo. Eu estou de acordo com A você. tempestividade, qual era o prazo? É 5 dias a partir da arrematação. A arrematação, ele descobriu. Mas acontece que a jurisprudência diz que nesses casos aí conta a partir do conhecimento do fato, né? Ele tem pago do PTU. Lá, você pede vista, traz em outubro. Veja, Chega esse GPS. eu vou pedir vista disso aí. Embargador, ó, Eu, tem uma execução. eu peço vista. Tem cópia da execução aí? Ó, tem um cheque, Ué, a execução está aí? Gonçalo José da Silva, o cheque, ó. Ele fala que ele não é o emitente do cheque. Que banco que é? Palmeirinho. Na terra boa. Aqui tem que ter dado. Não tem. Ó, aqui o Gonçalo não tem nenhuma qualificação na petição. E esse CPF? O CPF dele. CPF 178. O problema é a emitência da tempestividade. Reconhece a tempestividade. Sei lá, correspondência efetiva, e já fala que a divergência do CPF tem que ser menor. Eu vou pedir vista. Então isso eu peço vista. Pode ter havido uma nulidade insanável aí de Vou até grampear o voto de Esse voto. é nulo, nunca validou. Vou até, vou até deixar o voto dela aqui dentro, tá? Bárbara, ela desproveu, né? Ela desproveu. Não produz efeito, porque é nulo, a nulidade não. Ela não- desproveu e eu estou Sabe, pedindo é vista. nulo. A Eu estou pedindo. Entra pelo ato nulo aí, quem... Nulidade é imprescritível. Traz para mim, doutora. 50 processos no seu gabinete. Não, que é isso, tem bastante lá.
Tô com 80. Não tem nada. Vai Você já sabe que está acontecendo uma coisa que eu. Desliga o microfone. Desliga o microfone. Não, negativo. Está acontecendo. Tudo bem. Então, pedir vista esse aqui, desembargador. Tá ali. Do Neuza. Agora vamos com Neuza Tanaka, Cristal Construtora e Empreendimentos. Ué, meu, não julgo. Neuza Tanaka, revisional de contrato imobiliário, indenização por dano moral, improcedência. Ilegalidade da vinculação do valor das prestações do financiamento ao salário mínimo, descabimento. Utilização do salário mínimo como teto para reajuste. Previsão que favorece o consumidor. Apresentação de contestação de forma intempestiva. Condenação do autor vencido em pagamentos honorários. Impossibilidade, ausência de contrarrazões. Então, eu estou dando parcial provimento apenas para afastar a condenação da parte autora, porque a contestação foi intempestiva. Então, aí não se aplica. Não se aplica, não. Se ele o trabalho considera não feito, né? Exatamente. Estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia? Porto Seguro. Aqui é Porto Seguro, desembargador. DPVAT, desembargadora, 44. Vamos jogar 44 e 45 também, desembargadora. Valdeira Nunes de Araújo e Porto Seguro também. 44 e 45 da relatoria de Vossa Excelência. Senhor presidente, o despacho, a suspensão abrange todos os processos aqui, ó. Desculpe, aquele lá. A suspensão, primeiro ele manda, ó, comunique-se ao presidente do Tribunal de Origem, aos eminentes presidentes dos demais tribunais de justiça, aos presidentes dos tribunais regionais federais ao de cautela, dada a possibilidade de haver situações semelhantes no estado ou região, esclarecendo que, 1. A suspensão abrange todos os processos que se encontram em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Como? Nas quais as questões acima destacadas tenham surgido e ainda não tenham recebido solução definitiva. Mas já recebeu a coisa julgada.
coisas julgadas, Mas a solução liquidação definitiva. é depois da coisa julgada. Hã? A liquidação sempre é depois da Uma coisa julgada é solução definitiva. Transitou em julgado a sentença. Não tem rescisória. Essa é a questão, desembargadora. Pé de vista desse daí. A suspensão terminará com o julgamento do presente recurso repetitivo. Ainda não foi julgado. O fato é o seguinte, o que transitou em julgado foi a ação do IDEC, lá no Distrito Federal. Exatamente, essa aí que eu estou dizendo. Ponto. Essa transitou em julgado. Meu é do IDEC, Em favor dos poupadores. Banco do Brasil. Tá. Outros poupadores que não associados ao IDEC do Distrito Federal Mas ingressaram com ações individuais de cumprimento daquela sentença. Sim, aquela transitou em julgado. Mas o que se questiona aqui é a legitimidade desses poupadores que não são associados ao IDEC do Distrito Federal de se valer de cumprimento daquela sentença. Mas ele determinou a suspensão. Está aqui. É o caso desse aqui, do 14 da pauta. Por isso que assim, nós temos que tomar uma linha única, porque eu estou determinando a suspensão mediante o ofício que recebi, mediante o que consta aqui, ó. Esclarecendo que, a suspensão abrange todos os processos que se encontram em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nas quais as questões acima destacadas tenham surgido e ainda não tenham recebido solução definitiva. Mas e aquela Esse regra? A questão definitiva que- é referente à ilegitimidade do poupador. E também a legitimidade, aqui é do HSBC, e ali é do poupador. Não, mas essa é do HSBC, não é do Banco do Brasil. Não atende, do Banco do Brasil não atende. Qual foi o nome que nós estamos usando? Cadê a outra? Eu sei que a situação é muito complexa isso daí. Não. Eu acho que coisa jogada São Paulo é um, Rio jogada. Grande do Eles Sul, não acharam esse. não? Não. E eles acharam. Se a sentença, O Rodrigo tinha achado isso. se a sentença reconheceu a todos os poupadores, independente de estarem ou não associados ao IDEC, e transitou em julgado, desembargador? Pé de vista desse aí, desembargador. Olha aqui, ó. E também no outro, do 1438, 263 de Santa Catarina, esse é com relação ao Banco do Brasil. Essa não está suspensa. Sim, tá por força desse aqui, ó. Tá, desembargador. RESP 1438, 273 Santa Catarina. Tá, deixa eu pegar meu voto. Tá. Olha aqui, ó. 400 e quanto? Olha o meu despacho, desembargador, aqui, ó. É esse aqui, né? Ana Julieta. Aqui, ó. Eu acho que não está suspenso isso não. Aqui, ó. Olha o que diz o ministro Luiz Salomão aqui, ó. Para fim do artigo 543C do Código de Processo Civil, a sentença proferida da segunda vara de Brasília, etc., ao pagamento de corrente dos expulsos de brincadeira por fonte ocorridas em 69, plano verão, é aplicável por força da coisa julgada indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independente de sua residência ou domicílio institucional, reconhecendo o beneficiário o direito de juizar como individual sentença no juízo do domicílio institucional. Ou foi indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil. Aqui não falou nada de IDEC. Aqui nesse RESP 1391198, Rio Grande do Sul. Então Então, Ó. esse aqui, que data que é esse aí? Esse aqui é de 2 de 9 de 2014. Com base nisso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 7 de 10 de 2014, entendeu da mesma o que determinou forma. a suspensão é 1/2/2016, embargador. E o resto que o fundamentou o juiz é 1361799 de São Paulo. Tem uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de Minas também, de 20 de 3 de 2015, que fala, ó. É esse que eu tô com ele, 1361799. Então, Não, Que número que é o seu aí, desembargador, da sua... o resto, o resto Não, da sua pauta aí. é o número, não sei. 12. 12. estamos julgando. Olha o que fala ó, essa jurisprudência recente de Minas.
verificando que os atos ordinários tratam de execução de sentença individual com base em relatado ação civil pública X, que é aquela de abrangência nacional, e já se formou a coisa julgada, descabe suspensão, razão pela qual os atos deverão retornar ao termo regular da primeira instância. Considerando que a sentença já transitou em julgado e que as decisões de sobrestamento não alcançam as ações que se encontram na fase executiva, deve ser cassada a decisão primária, prosseguindo com a liquidação da sentença nos termos da legislação processual vigente. Esse é do Tribunal de Justiça de Minas, de 20/5. Também outra de Minas, 16/4, dão 2 motivos para não albergar a suspensão. O título executivo, de forma clara, previu a abrangência nacional em relação ao julgado. Aquela sentença que transitou em julgado previu a abrangência nacional. E considera a consolidação da coisa julgada material e sua imutabilidade, limitação imposta a qualquer julgador. E aí tem essa reclamação também do Dias Toffoli, 626.307, e 1.13.175 da Rosa Weber, que diz claramente que não alcançaria processo em liquidação da sentença. Também tem outra reclamação, 12.621 do Distrito Federal, do Marco Aurélio, que fala no mesmo sentido. Pede vista desses autos, desembargador? Não, eu prefiro votar de acordo com o seu primeiro voto. Suspendendo. Entendeu? Então- Eu não quero contrariar a decisão do tribunal. Ele mandou claramente. Mas desembargador não mandou. O juiz cumpriu e eu acho que... Eu só estou com o relatório aqui. No relatório do desembargador Sebastião, ele coloca os 2 RESP, o de São Paulo, onde agora ele se pauta para não suspender, prosseguir com a execução, e o RESP do Rio Grande do Sul, que está na emenda aqui, que está na sentença. Vossa Excelência pede vista, desembargador? Eu? Ué, está 1-1. Peço vista. De qualquer maneira, vamos ter que convocar mais 2, né? Então, pedido de vista, desembargadora Flávia, de julgamento. O desembargador... Vamos ter uma linha única. Nossa, a gente vai dar esse voto para suspender. Pois é, mas depois eu entendi que não suspende mais. Bater contra a decisão do STJ. Mas eu estou na decisão do STJ aqui, desembargador. O problema é que agora tem uma nova de 2016. Essa aqui é 2016, vai suspender. De que ano que é essa aí? Nossa, Eu estou aqui com a decisão essa do Salomão. do Salomão, é de 2014. Essa aqui é 2016. Quem que é o ministro? Tem o voto aí? Tem o voto na íntegra aí? Aqui, Quem que é o ministro? acabei de ler, ó. Bom, Raul Araújo. deixa comigo isso aqui. Só Pô. que essa daqui é a de São Paulo, 799. Mas não se aplica. Mas a de São Paulo, né, é Bamerindo, não é Banco do Eu Brasil. sei, mas tem a outra de Santa Catarina aqui, ó. Não, mas do Banco do Brasil, não. Cada banco entrou, eles suspenderam individualmente. Aqui, ó. Tem essa de Santa Catarina. Cadê de Santa Catarina? Aqui, ó. RESP 1438-263, Santa Catarina. Que ano que é essa Santa Catarina? Essa eu não sei porque eu não consegui pegar aqui ainda. Mas essa minha aqui, esse meu despacho, é Banco do Brasil. Uma outra pessoa. Eu estou citando esse RESP de Santa Catarina e mandando suspender. O resto de Santa Catarina é Banco do Brasil, o pessoal não está com ele aí, não. Não estou com ele aqui. Eu vou- Mas e essa do Estou STF? tentando pegar aqui na internet, não consigo. E essa reclamação 12.681-DF do ministro Marco Aurélio? Desembargador. Essa reclamação 12.681-DF do ministro Marco Aurélio. Estão falando em STF. Essa 62.307 do STF, também do ministro Toffoli. Como que nós ficamos com essas reclamações? Aqui meus assessores acharam essas 2 reclamações aqui. Fala o seguinte: não alcançaria os processos em liquidação da sentença conforme a decisão tomada pela Rosa Weber na reclamação 13.175 do STJ de 2013. STJ, o STF aqui. Essa é a questão. Pede vista desses autos, desembargador. Ah, eu vou pedir vista não, eu já vou votar Tá, para então desembargadora Flávia pede vista. suspender. Tá. Desembargadora Flávia pediu vista para suspensão, Vossa Excelência pede vista, desembargador. O senhor prevalece o segundo voto, onde o senhor determina a execução.
A execução. Siga-se com a Eu estou execução. em face desse, Não está suspenso. em Não face, se aplica esse resto. em face desse procedimento do STF, não do STJ, do STF. Tá. A desembargadora aguarda a vista. Não, ela já votou, a senhora pede vista. Não, a Flávia volta primeiro. Eu voto primeiro. Não. Então você pede vista. Pedir vista. Tá, pediu vista, desembargadora, doutora Flávia, Quer tá. cópia disso aqui? Só que é mais do que isso. Bom, o senhor Tá. não vai cair, vai ter que esperar a sua volta. Não, dia 11, dia 31. O voto é minha, senhora. Põe na sua. Pode passar meu voto já para ela, tudo bem. Eu sei que a questão daí é emblemática. A desembargadora, temos que julgar o 44 e 45, Vossa Excelência, é Porto Seguro. Pega as reclamações. Cadê aquele voto? Tá lá com a. Não tá com a doutora Flávia lá. Quer tirar a chave? Eles agruparem tudo que ao mesmo tempo. Pois um vai para lá, outro vem para cá, um dá, o STS toma, STF fala de um jeito, STJ fala do outro. Comunicam lá, estão dando Então- tipo ideco lá em cima, tá? Que eu acho que São vários bancos, né? também o que. Sim, que é Porto Seguro. Da 44, o que Vossa Excelência decidiu? DPVAT, recurso parcialmente provido para adequar o... Em 2.300, de pleno acordo com Vossa Excelência. Doutora Flávia, conhecido e parcialmente provido. Do Valdir, o 45, desembargador, também tem de pleno acordo com Vossa Excelência. Não conhecimento. Não conheceu do recurso. Não, o 40. Não, o 40. É porque é intempestivo, É 45. intempestivo. Tá. Agora, Vossa Excelência relata o 46. Luigi Rodrigues Brianês e Banco Santander. Recurso parcialmente Está reduzindo os danos para provido. 8 mil danos morais. Exato. Estou de pleno acordo. Só reduziu? Só Sim. reduziu. Reduziu para quanto? 8 mil. Nós temos que fazer uma correção nesses nossos valores aqui, né? 33, né? De 8 a 12, essa é a nossa média aqui. Quando é muito pequeno, 5, né? É. Conhecido e provido parcialmente. Pagadora Zeferino, Cassimiro e Furnas. Furnas. É prescrição. Prescrição. Infeliz. Então, Eu tenho dado decisão de Furnas, aliás, é monocrático. pois é, antigamente nós poderíamos mudar, mas pelo novo código nós não podemos mudar, que não tem súmula, Mas né? não, eu fiz uma monocrática quando eu fui corrigir, eu falei, não, pode fazer o voto. Porque não tem súmula nem repetitivo. Não tem súmula. Apesar de que já julgamos 500 aqui, eu acho que não. É porque sabe naquela... Prescrição, de acordo. Qual é esse que é o número? 48? É. Furnas. Agora, 49 é meu. Eu estou conhecendo e negando o provimento seguro. Não há o que se falar em ausência de outorga uxória da esposa na eleição de imóvel pertencente ao casal, nos casos em que há constituição do marido como seu procurador, outorgando-lhe amplos poderes para administrar, etc, etc. Então ela deu procuração ao marido e agora está discutindo a ausência de outorga uxória. Então eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Doutora Flávia, conhecido e desprovido. Esse aqui, né? Sou eu, Alexandre Adalgés. Esse aqui, desembargador. Eu estou negando provimento ao recurso. Ao consumidor que detém registros abonadores em cadastro independente, uma nova inclusão indevida por si só não gera dano moral indenizável. Então ele tem vários. Então eu estou, nesse caso aqui, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento, porque ele tinha outros. Tem até, esse eu poderia fazer monocrática, doutor, que nós temos súmula, né? Esse poderia ser feito monocrática, tem uma súmula, que quando existem outros registros negativos pretéritos, não dá ensejo dano moral. Com exceção daqueles que estão sendo descontestados, que eu até
É muito. Eu passo ao 51 da... Ué. 51 tá aí. Furnas. De novo. Recurso Ah, desprovido. a desembargadora, Furnas, desprovida. Tá. Acompanhe. Pleno acordo. 52, Carlos Ziano e Atlas Agroindustrial. Este aqui eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, anotando que, em que pesa a possibilidade de emenda inicial, certo é que tal presença não vingue, considerando que não se trata de mera irregularidade ou defeito sanário, mas sim de ausência de uma das condições da ação, ou seja, legitimidade, razão pela qual lidem o decreto de extinção. Assim, a pretendida modificação do polo ativo da demanda após citação confronta a estabilidade subjetiva da lide, segundo a qual, constatação válida no ditado de 41, 19, 64, 36, inviável alteração subjetiva. Depois de citado, não há como alterar o polo ativo da lide. Então, eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. Embargadora doutora Flávia, desembargadora Maria, conhecido e desprovido. Embargadora Marilce, 53. Furnas. Prescrito também. Agora sou eu. Bradesco e Nilton Paulo de Souza Menezes. Deixa eu ver o que aconteceu isso aqui. Eu estou conhecendo e desprovendo este recurso, anotando na ementa o seguinte. Crasso equívoco anotar em preliminar a existência de ato jurídico perfeito e de coisa julgada para alforrear-se da ação, o fato de já existir outra demanda quando se trata de registros distintos derivados do mesmo contrato. O que voga são os distintos suas respectivas datas e não o instrumento contratual que originaram. Estado Civil, SDC, para a liberdade da condenação indispensável prova que o consumidor ou terceiro participaram do dano. Não ocorre essa situação quando, se tratando de empréstimos consignados, o órgão pagador alonga a dívida com base em cláusula contratual e a instituição financeira recebe o valor a menor, sem qualquer ressalva, tratando-se de relação contratual tripla. Esse é aquele caso, mano. O registro negativo do consumidor em face dessa situação comprova a lesão moral e, por consequência, sujeita à composição de danos morais decorrentes daquele ano. Estando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são o dano fixado em R$10.000, eu o mantenho. Mas por que houve o dano? Qual foi o motivo do dano? Aqui é o seguinte, desembargador. Aqui aconteceu, o dano que houve o registro negativo. Mas acontece, desembargador. Primeiro vamos para a preliminar. A preliminar de coisa julgada, eu não estou acolhendo, porque se trata de duas situações distintas. O primeiro registro negativo é outro fato, de R$3.220, que já foi julgado em outro processo. Só que, então, essa preliminar de coisa julgada eu estou registrando. Mas com relação ao método, o que aconteceu foi o seguinte, irmão. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aumentou unilateralmente a prestação, passando de 72 para 87, justamente para não comprometer a renda do servidor mais de 30%. E como os pagamentos em face desse alongamento foram feitos a menores, o banco simplesmente mandou o nome do Banco Bradesco. Remeteu o nome do cidadão para o SPC. A situação é ilegal, essa remessa, pelo seguinte. Primeiro, a situação é tripla. Banco, Tribunal de Justiça e parte. Primeiro, ele deveria perquirir ao tribunal o porquê. A redução da prestação. Por que reduziu o valor? Segundo, desembargador, no meu entendimento, é que essa situação feita pelo Tribunal de Justiça não poderia, em face desse, recebendo a menor,
ele não poderia simplesmente lançar o nome no SPSUR, porque ele era sabedor dessa situação, de que quem alongou essa dívida foi o Tribunal do Empréstimo. Então eu anotei a seguinte conclusão. Cito jurisprudência do Tribunal de Justiça, e jurisprudência de turma recursal lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e anoto o seguinte. Portanto, a conclusão que se chega é que a instituição financeira apelante, em recebendo o valor a menor, sem qualquer ressalva, a aceitação tácita, teve participação no caso, juntamente com o órgão que procedia o desconto e repassar o valor ao credor, não havendo por esse afeto a forrear da instituição financeira de sua obrigação civil, da responsabilidade objetiva. Aqui temos uma relação contratual tripla. O tomador de empréstimo, o fornecedor do empréstimo e o órgão encarregado do desconto do repasse. Exatamente. 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 Inaceitável, portanto, até desenvolver a instituição financeira da apelante. Então eu estou conhecendo, deixa eu ver o que eu fiz aqui, desembargador. Provido. Estou negando o provimento, mantendo incólume a sentença de piso e condenou ele de R$10.000. Milton Paulo de Souza Menezes, servidor do Tribunal de Justiça, conhecido e desprovido. Sou eu novamente, desembargador. Que nem eu sei o que. Honorários de 10 a 20 é a ficção de honorários. Eu estou conhecendo e desprovendo. Eu estou conhecendo e desprovendo porque os honorários fixados em 20% da condenação já está no máximo. Ele quer que fique 100.500 e como se trata de sentença condenatória, tinha aquele limite, tem um limite de 20%. Se a causa é ínfima, aí não é culpa Esse é o 55? 55. Então eu estou conhecendo e desprovendo. A questão, então, é os honorários, porque na ementa não fala em honorários. Fala, a ementa fala assim, é o seguinte. A ementa fala. A fixação de honorários de incumbência, quase centro de condenação, terá o parâmetro de 20. Então, se fixou em 20, não há mais como aumentar. Ele quer que aumente para R$1.500 numa causa de R$1.687. Quer dizer, os honorários vão ficar igual ao valor da condenação. Então, aqui no honorário seria 90%. Eu digo emenda, desembargador, senhor presidente, da pauta. Aqui na pauta 55? Não... Pois é, na pauta não fala em honorários, aí eu estranhei. Não, Por mas... isso que eu perguntei, então a papeleta está errada. A papeleta que não fala em então honorários. eu estou conhecendo e mantendo a sentença. Eu acompanho. Passamos agora aos 56. Volks, apelante, 35, Elza Catarina. Eu estou mantendo a sentença, recursos conhecidos. A excelência tem a minha sentença aí também, desembargador? Tenho sim, é 56? Vossa excelência está de acordo? Não, sim, acompanho. Então, recursos conhecidos e desprovidos. Passamos agora aos 56, isso aí, né, desembargador? Passamos aos 59. José Maurílio Libório, não julgou esse aqui? 59? Não, mas 50, já joguei? Deve estar perdido aí o negócio. O 59? José Maurílio dos Santos e Libório. Já não passou 56. Tá aqui. É semelhante àquela situação que a senhora julgou, que eu pedi vista dos autos, só que aqui é de... Estou anotando na emenda. O prazo para interposição em base de educação é de 5 dias com adjudicação independente de uma ação, conforme o artigo 746 CPC. No presente caso, sendo embargo por acatamento tempestivo, correção de piso ao rejeitá-lo. Aqui não tem a questão aqui não tem a questão de homônimo. Então eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Doutora Flávia? Acompanho. Passamos agora a mais um caso de extinção. Furnas, 561 da pauta.
Vandemilson e WR Construção. Eu estou aqui conhecendo, dando provimento ao recurso para fixação em R$4.000. Vandenilson e VR. O que aconteceu é aquela situação, desembargadora, que as outras... Não se aplica a súmula 385 em face de que todas as outras situações anteriores estão sendo discutidas em juízo. Esse é o 63. 63. R$4.000 aqui. Acompanhe. Passo agora o 64, Oi e Iracema. Também danos morais, R$3.000 e 15% de honorários. Houve a negação indevida e eu estou mantendo os R$3.000, desembargador. Acompanhe. Pronto, doutora Flávia. Acompanhe. Conhecido e desprovido. Não tem litigância de má-fé, não tem nada. Passo agora 65, Luciene Calcardi. Recurso conhecido e desprovido. Eu nem sei o que é isso aqui, né? Agora a cobrança evita. Ela só cobrou a taxa, mas nem protestou, não fez nada. E como que tem danos morais? Tá aqui, não tem danos não morais. tem nada, eu estou conhecendo e desprovendo. Embargadora Flávia. Acompanhe. Passamos agora a Luzenil e Avon Cosmético. A apelante. O problema é o seguinte, é que deu R$1.000 de danos morais, estou passando para R$6.000. Não, mas o problema é o seguinte, mas acontece que ela apela só do valor, né? Julgou inscrição indevida do nome da Serasa. Esse foi. E o Avon não recorreu. Não recorreu, eu estou, neste caso concreto, eu estou mandando para R$6.000 com correção a partir do julgamento de agora e juros de acordo com a súmula 54 do STJ. A súmula? Não tinha relação nenhuma? Não tinha, usaram o nome dela, não tem relação de consumo, né? Não, ela não tinha liame contratual com a Avon. Constitui ato de negligência da parte da empresa vender terceiro falsário, dando documento de outro, e é objetivo. Milton passando para 6.000. Doutora? Acompanhe. Conhecido e provido parcial. Deixa eu ver se é provido parcialmente. Parcialmente provido. Passamos ao 67, Maria Pereira dos Santos e Porto Seguro. Eu estou desprovendo o laudo, notando o seguinte. Concluído o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falanização de seguro obrigatório, se não restou comprovada a invalidez permanente no que se refere ao parágrafo artigo 3º, linha B da Lei Salto. Especialmente se o médico legista, ao responder o quesito formulado na inicial, indagava em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou perda de ação de membro, sendo deformidade em função de etc. Ante a ausência de prova acerca da invalidez da autora, bem como sua incapacidade para tem-se como indevida a indenização prevista na Lei 6.174 do... Então eu estou aqui, desembargador, conhecendo e desprovendo o recurso, anotando que realmente não há prova em relação à invalidez. E como não está sendo cobrado despesas médicas, nós não podemos fazer nada. Eu trago aqui a nota do meu voto que disse a perícia, estou conhecendo o máximo e desprovendo. seria R$13.000, né? Eu não sei se já houve correção. Não. E nesse caso aí foi concedido quanto?
Não foi concedido nada. Não foi concedido Ela nada. só quis majorar o que ela recebeu administrativamente. Não. Ela recorreu ao judiciário para aumentar o que ela recebeu. Isso? Não, aqui é o seguinte. Tem uma preliminar de fechamento de defesa que eu estou afastando. No mérito, julgou improcedente a ação, sob o fundamento de inexistência de invalidez permanente. Ela não trouxe qualquer exame complementar e eu estou mantendo a decisão. Desembargadora Marilson, conhecida e desprovida. Nossa Senhora, essa aqui. 68 da pauta. Apesar de nós temos, o voto é longo aqui, mas furtaram a moto no shopping center de Tangará. O shopping diz que a parte é ilegítima. Eu estou afastando, porque o shopping responde pelo todo o contexto das lojas lá existentes. Isso. Dados materiais também, danos materiais, a moto 4.620 pela tabela FIP, estou mantendo. Indenização de danos morais 4.620, mesmo valor do veículo, também estou mantendo. Os honorários em R$ 1.500. Aqui, desembargadora, seria de 10% a 20%. 20% da condenação, 20% de 8.000 da condenação seria mais de 1.500. Então, para evitar qualquer coisa, eu mantive os 1.500. Anotei o seguinte: se o magistrado, existindo condenação pecuniária, os honorários devem ser arbitrados de 10% a 20%. Se o magistrado, embora fixando de valor fixo, atendeu a tais princípios, de rigor a manutenção dessa verba. Para evitar. Desprovendo. Desembargadora? Acompanhe. Porque se eu ponho 20%, É. Bradesco e Halim Hams Atier A tia. julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. Eu estou conhecendo e negando provimento, porque realmente aqui os requisitos foram cumpridos. Embargadora, Acompanhe. conhecido e desprovido. Banco do Brasil e Carla Elizabeth Malinovski. Este aqui, eu estou mantendo a sentença. Não é caso da aplicação do 240, porque o réu sequer foi citado. Estou conhecendo e mantendo a sentença. Doutora Flávia, Acompanhe. desembargadora Marilce. Companhia de seguro Fábio Porto Seguro. Eu estou desprovendo. Ele só recorre dos honorários que o juiz fixou. O juiz fixou em 10%, está dentro da razoabilidade. Não há para aumentar. Estou conhecendo e desprovendo. Acompanhe. Porto Seguro, tabela correta. Conhecendo e desprovendo. Acompanhe. Vamos embargo de declaração. 73, o DMC Embargo Itaú está sendo rejeitado ali, discussão. 76, 2 Berg tem e outros. Banco CNH também está sendo rejeitado. 77, GD Comércio de Borracha Derivada também rediscussão, rejeitado.
78, Altamira Lourdes, também, rediscussão, rejeitada. 79, Celso Viver da Silva, Porto Seguro, também, rejeitada. Rediscussão. E 86 também, rejeitado. Todos os embargos rejeitados. Pacote. Agora, pacote de voto excelente. Tá. 74, 75 e 80, embargos de declaração desprovidos, porque se trata apenas de rediscussão. 81 e 84, agravo regimental inadmitido. E eu estou no 81. 81 inadmitido. Inadmitido é uma cautelar de exibição de documento, ausência de requerimento administrativo, documento comprovadamente exibido na primeira oportunidade, honorários descabimento. Ele está reiterando fundamentos do apelo já analisados, então eu estou aplicando multa. O 81 é com multa. Com multa. Qual é o valor? É multa de 2. 2%. Hã? 2% sobre o valor dado à calçação principal. Já com base no novo código, né? O 84 é DPVAT. José Frutuoso insiste em recorrer. Perda funcional definitiva parcial de membro superior esquerdo. Indenização proporcional ao grau de lesão. Reedição dos termos das razões de apelação. Estou inadmitindo e aplicando multa também. 2% sobre o valor da causa principal. E qualquer outro recurso, se ele for interpor, está condicionado a depósito prévio da multa aplicada. Nesse caso. Novo código. Desembargador Sebastião foi rejeitado. É embargo declaratório. Entrou no pacote, né? O 82, Aí não tem 82, só se foi na segunda pauta. Ah, tem sim. agravo regimental. Esse eu estou julgando improcedente. Esse é aquele desembargador que, se Vossa Excelência entender, é aquele que eu falei. Ele apresentou, eram 2 recursos referentes a uma recuperação judicial. Este aqui foi indeferida a baixa de protestos e exclusão de cadastros inadimplentes, tanto da recuperanda quanto dos seus sócios. Ele veio com recurso, dizendo que estavam tramitando 2 recursos de agravo de instrumento, que tem um por objeto a trava bancária e o outro a exclusão do nome da empresa nos cadastros. Ele sustenta que houve a juntada de petição informando a retratação do juiz de primeira instância sobre a trava bancária, motivo pelo qual requer a extinção daquele agravo de instrumento. Todavia, houve equívoco, porque a petição deveria ter sido juntada no recurso de agravo de instrumento número tal e não no agravo em apenso. Então, ele juntou um pedido de desistência, falando assim, olha, eu obtive o provimento que o juiz reconsiderou, então eu peço a desistência desse agravo. Ele numerou o agravo corretamente. As partes são as mesmas. O que eu fiz? Eu homologuei e entendi que ele estava requerendo a desistência. O interesse é dele. Posteriormente, ele veio dizendo o seguinte, olha, eu me equivoquei com o número. O que eu queria pedir desistência era do referente à trava bancária. E não esse que era para excluir o nome dos órgãos de restrição. Só que a desistência lá já estava homologada. Agora ele recorre de novo. Por isso que era bom Vossa Excelência pedir vista, se entender que ele tem direito a... A Procuradoria, doutor Paulo, opinou pelo provimento do recurso, dizendo que houve um equívoco da parte dele na numeração do recurso. Quem abunda, não redunda, né? Quem tá.
Olha, ele requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento número tal, pedindo o prosseguimento daquele agravo. Eu estou dizendo que que verifica-se que o resultado do acordo baseou-se nas informações obtidas na petição protocolada por ele, agravante, a qual requeriu a extinção do recurso em apenso sem análise do mérito recursal. Se a parte incorreu em equívoco, não cabe a esta relatora reconsiderar a decisão que se pautou nas informações prestadas pelo próprio recorrente. Desta forma, não há que se falar em reconsideração da decisão, uma vez que a questão foi devidamente fundamentada. Logo, não há dúvida que o agravo interno é totalmente improcedente. Então, se Vossa Excelência entender que deve reconsiderar, eu estou deixando bem claro que o parecer é pelo provimento. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu peço vista, então, porque eu acredito que falou de menos, poderia ter dito, pelo menos o conteúdo do requerimento não batesse com o número do recurso, a assessoria vir, etc. Não tem nada. Ele só fala que ele obteve o provimento e que o juiz reconsiderou a decisão. Portanto, ele pede a desistência. A sistemática atual Gente, eu tô